Hoje vamos falar sobre as queimadas na Amazônia e os incêndios em áreas de vegetação aqui no estado. Também vamos abordar a forma de mineração em Minas. A nossa conversa é com o secretário de Meio Ambiente, Germano Vieira. Ele é o entrevistado do Política em Foco de hoje. Germano, muito obrigado por vir aqui conversar conosco no Política em Foco. Eu que agradeço e estou sempre à disposição de vocês. Obrigado. Para a gente começar, queria que o senhor fizesse uma avaliação da pasta. Como é que estão os trabalhos? Bom, os trabalhos de uma pasta do meio ambiente são sempre difíceis, né? Não são fáceis, porque é uma agenda multifacetária, né? A gente lida com questões ambientais, mas também questões sociais, questões econômicas, questões de logísticas, de transporte, de infraestrutura, de agricultura, de indústria, de mineração, enfim, é uma vasta pasta e que ganhou agora na reforma administrativa do governador Romeu Zema mais uma tarefa que é justamente a parte do saneamento básico. Então nós estamos ganhando mais uma área em que vão se somar a outras. A gente sabe até que a qualidade das nossas bacias hidrográficas dependem muito de uma universalização do acesso ao saneamento básico. Então é mais uma área que vai se somar a nossa estrutura de governança. Nós já temos a área de fiscalização, que nós vamos falar um pouquinho dos dados, né, sobre as queimadas em Minas Gerais, e também nós temos a pasta do licenciamento, né? Eu digo que esse é um dos grandes avanços que nós tivemos na modernização das nossas regras, na interiorização do licenciamento. Eu lembro que quando nós começamos esse trabalho, nós estávamos apenas de 853 municípios, apenas 6 faziam o licenciamento, né? E a nossa Constituição de 88, ela autoriza que os municípios façam aquilo que é considerado de impacto local, né? Ou também aquilo que possa ser feito através de um consórcio de municípios. Hoje nós estamos com cerca de 100 municípios já procedendo o licenciamento e a fiscalização ambiental. Isso é muito importante, é um trabalho da Secretaria com foco na capacitação dos municípios, dos gestores locais, porque o meio ambiente está muito próximo da vida das pessoas. E o município, de fato, é o ente da federação que está mais perto das reclamações, das percepções, dos elogios, daquilo que está indo bem e do que não está indo bem na vida da comunidade. E por isso essa tarefa de licenciamento. E ajuda com que o Estado possa se concentrar naqueles empreendimentos que são de fato mais impactantes ou fiscalizações num aspecto mais estratégico, em parcerias com as polícias federal, polícia civil, polícia militar, enfim, com isso a gente consegue atender muito melhor o cidadão mineiro, que é a nossa proposta. Secretário, o que você acha do modo como é feita a mineração aqui no estado? Olha, a mineração, ela é importante para o estado de Minas Gerais no seu aspecto econômico, social. Tanto deu origem ao nosso próprio estado, né? Não é a outra, nós somos mineiros, né? Porque estamos no estado das Minas Gerais. Eu acho que nós temos que focar mais em pesquisas geológicas para não sermos tão dependentes da mineração de ferro. Nós temos outros minerais importantíssimos em Minas Gerais, como o lítio, onde há uma grande reserva no Vale do Jequitinhonha, que é uma região mais carente. Sim. Então, quem sabe, a nossa expectativa é que através de uma mineração segura, sustentável, moderna, o que a gente chama na prática de uma mineração 4.0, possa a região, através da mineração, ter um salto de desenvolvimento e de geração de emprego e renda para a população sem prejuízos ambientais. Temos outros, nós temos também água mineral, nós temos o ouro, nós temos nióbio, então é um estado muito rico e essa riqueza é do cidadão, então nós temos que saber também se apoderar dessa riqueza. Essa riqueza não são das empresas, né? As riquezas não são das empresas, são das pessoas. Então nós temos que saber nos apoderarmos dessa riqueza. Elas estão explorando em nosso nome, então é por isso que é necessário
alguns ditames básicos de caução, de atenção, de precaução para a forma como a mineração, em especial como todos nós vivemos, de ferro nos últimos tempos. Eu estive em várias audiências num passado mais recente, em que os municípios me falavam, até agora essa semana nós tivemos o terceiro encontro nacional dos municípios mineradores, aqui em Belo Horizonte, foi lá no Tribunal de Contas do Estado, em que vários relatos de potenciais impactos da mineração para a vida do dia a dia dos municípios, que é o impacto nos recursos naturais, especialmente recursos hídricos, poeira, né, recursos atmosféricos. Nós temos também agora impacto numa pressão de abastecimento público, nós temos segurança pública, nós temos uma exigência maior do sistema de saúde, do sistema de educação, nós temos uma pressão sobre as vias urbanas, enfim, uma série de impactos, e se nós formos elencar todos esses impactos, inclusive no aumento do custo de vida para as pessoas que não vivem eminentemente da mineração, e se a gente for elencar todos esses impactos, como nós fizemos no encontro, nós vamos ver que o impacto ambiental é apenas um dos impactos. E por isso que eu insisto muito que um licenciamento ambiental, ele não é o instrumento da política, como é, por exemplo, você tirar uma carteira de motorista, como é, por exemplo, você buscar um passaporte. O licenciamento ambiental, ao buscar uma licença ambiental, não quer dizer que todos os problemas no aspecto do planejamento público estão sendo resolvidos. Por quê? Porque ali não é o momento. Por isso que eu insisto tanto na necessidade do setor mineral junto ao poder público nacional, porque nós temos uma agência reguladora nacional chamada Agência Nacional de Mineração, em que outro aspecto das políticas públicas sejam abordadas numa etapa ainda antecipatória. Essa etapa antecipatória é antes do projeto, inclusive, ser proposto. É onde você consegue internalizar potenciais impactos que ainda estão no aspecto estudo, antes efetivamente do empreendedor investir neste projeto. Isso é o que de mais moderno nós temos na Europa, chamado de avaliação ambiental estratégica sobre um plano de mineração. Então nós estamos descentralizando para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para execução nos próximos 2 anos, cerca de 6 milhões de reais, para que, em cumprimento a recomendações do Tribunal de Contas, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico possa elaborar um plano estadual de mineração aliado a uma avaliação ambiental estratégica do setor. E com essa expectativa, a nossa expectativa é que teremos uma gestão territorial e uma distensão das discussões relacionadas a licenciamento ambiental. Se nós queremos uma mineração moderna, não é apenas no que diz respeito a uma migração tecnológica para operações que não dependam de barragens, mas também uma mineração moderna passa pelo equacionamento desses problemas públicos que não são eminentemente ambientais e que podem ser equacionados num momento mais anterior. Nós acreditamos que apenas assim nós poderemos chamar dessa nova mineração de uma mineração de fato nova. Bom, secretário, muito bom. O governador Romeu Zema assumiu o posto no dia 1º de janeiro, no dia 25 houve o rompimento da barragem em Brumadinho. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre os impactos que o rompimento da barragem de Brumadinho trouxe para os rios lá da região. Primeiro, um depoimento pessoal que eu queria dar, que é desse sentimento de todos os órgãos públicos, Ministério Público, as defensorias, os órgãos ambientais, os órgãos da segurança pública, que é um sentimento de impotência, né? Quando nós temos algo assim nessa magnitude, nós sentimos sempre, o que mais nós poderemos fazer nesse pós-desastre vai amenizar tanto sofrimento que as pessoas tiveram, né? As vítimas, os seus familiares, as comunidades locais e dos outros municípios, numa sequência de classificações de barragens que nós enfrentamos. Então, após isso, nós não nos deixamos esmorecer,
Nós realmente tivemos uma reunião com todos os servidores da secretaria e com de todo o governo, para que eles pudessem assim, erguer o peito e sair às ruas para que a gente pudesse fazer um melhor e mais exemplar trabalho para mostrar exatamente o que nós estamos fazendo e para amenizar tanto sofrimento. Então, o maior impacto é algo que não tem valor, que é a vida humana, né? Então, este aí é alguma coisa que, do ponto de vista de responsabilização, os órgãos jurídicos estão trabalhando com isso, com apoio, inclusive, do Estado. E do ponto de vista das indenizações, é algo que só quem realmente passou por aquilo sabe dizer. Eu acho que qualquer ponderação é diminuir o valor do sofrimento de cada família. Então, vou me cingir aos aspectos ambientais. Sim. Nos aspectos ambientais, o impacto também é devastador. Não comparado propriamente ao impacto de Mariana, né, do rompimento de Fundão, porque aí nós tivemos um rio federal que foi realmente impactado com um problema num outro estado, né, do Espírito Santo. Foi um impacto ambiental mais localizado do que foi no caso anterior, mas ainda assim muito significativo, né? Nós tivemos dezenas de hectares de Mata Atlântica devastados, com problema à biodiversidade, a fauna silvestre, a fauna doméstica sofreu demais, né, dos animais desamparados. Nós tivemos também o problema com os recursos hídricos, né, o rio Paropeba ficou realmente numa situação agonizante nos primeiros meses. Hoje como é que está essa situação? Hoje ele está entrando dentro dos fatores, nos principais índices de monitoramento, e chegamos dentro dos valores. Nós fizemos, e para isso acontecer, nós tivemos que determinar ações emergenciais, que foi a construção de barreiras metálicas e de estações de tratamento, ou seja, se pode a partir daí fazer uma retirada dos rejeitos quando é o caso, porque isso tudo é avaliado quando o impacto da retirada não pode ser maior do que o impacto de se manter, né, o rejeito, com todo o estudo disso, então, dessa adaptação. Feito, né? Então, foi feito todo um diagnóstico pelos órgãos públicos e a retirada, sempre numa retirada, há um revolvimento do rejeito e isso pode impactar novamente a qualidade da água e a turbidez. Por isso a barreira metálica é tão importante, que com essas ações emergenciais de retirada se cerceia qualquer tipo de passagem nova ao rio Paropeba. Eu lembro que no primeiro dia nós já tínhamos determinado um canal de abertura, porque nós estávamos vendo que as estações mostravam que o volume do Paropeba antes do ponto de confluência com o córrego, né, de onde chegou o rejeito, estava aumentando e abaixo diminuindo. Por quê? Porque se formou um adensamento de rejeito naquela confluência e que precisava ser retirado. E que precisávamos ter atenção que se essa pressão do rio que estava antes do córrego se desplacasse totalmente o rejeito que estava ali depositado e já ficando sedimentado, poderíamos ter uma piora significativa com consequências muito graves para a agricultura, para o abastecimento, etc. Então, as primeiras preocupações foram nesse sentido, nós superamos esse momento, estamos com todas as estações de água fazendo um monitoramento constante da qualidade do Paropeba e hoje nós estamos numa situação mais tranquila em relação do que vivemos anteriormente. É claro que a captação no Paropeba ainda não está retornada, não se retornou como nós desejaríamos. Determinamos a Vale novas ações para não comprometimento do abastecimento público na região metropolitana. Isso nós estamos monitorando e exigindo para e passo junto à empresa, para que tão logo se acenda eventual luz de alerta, a gente possa determinar novas ações junto às concessionárias, seja com a Copasa ou outra privada, para que a gente não tenha problema nenhum no próximo ano. A partir de agora nós estamos estruturando as ações de recuperação ambiental e reparação. O governador Romeu Zema criou um comitê chamado Comitê Pró-Brumadinho, onde se discutem todas as ações de reparação e as ações de compensação. Nós temos uma gama de projetos que serão colocados para execução, no que diz respeito à infraestrutura, no que diz respeito à segurança, à educação
e também ao saneamento, que aí, como está na minha pasta, eu faço o destaque. Com as ações de saneamento nos 23 municípios, nós teremos 100% dos municípios atendidos com esgotamento sanitário e nós poderemos assegurar que realmente a bacia do Rio Paraupeba entrará num novo patamar de desenvolvimento, com todos os municípios com saneamento básico. Isso para nós é muito importante e uma conquista muito importante para que a bacia do Rio São Francisco também goze de uma melhora significativa. Então, esse pacote é discutido no segundo momento com os demais órgãos, Ministério Público, defensorias, e entrando num acordo com a empresa, isso já é tomado como acordo judicial na ação que o Estado propôs junto com o Ministério Público no primeiro dia, na sexta-feira, no dia do rompimento, e que esta ação, com essas medidas tão rápidas, propiciam que hoje nós temos aí há 7 meses e pouco desse desastre, ações muito concretas de recuperação, que é realmente um ensinamento, um case, eu acho, que para apresentar a todo o nosso país e ao mundo, porque realmente as coisas estão avançando. Secretário, nas últimas semanas, acredito que o mundo inteiro olhou para o Brasil por conta das queimadas na Amazônia, que tem total ligação com o clima do nosso planeta, né? O nosso repórter João Costa foi às ruas perguntar para as pessoas o que elas acham dessas queimadas que estão acontecendo na Amazônia. A gente vai acompanhar e na volta eu gostaria que o senhor também fizesse a sua avaliação, já que o senhor é da pasta de meio ambiente aqui de Minas. Vamos acompanhar. Vitor, nós viemos às ruas para colher as opiniões das pessoas a respeito das queimadas que vêm atingindo a Amazônia. Coisa muito triste, o governo podia muito bem evitar situações do tipo, e eu acho que está envolvendo muitas questões financeiras, estão sendo envolvidas no meio dessas queimadas. Eles estão aproveitando o momento disso e estão deixando queimar, que futuramente eles vão ter um retorno financeiro com isso. Já está claro que eles vão fazer pasto, vão procurar o mineral que eles estão à procura aí, que eu não sei o nome exato qual que é, mas é muito triste, poderia muito bem ser evitado esse tipo de situação. Eu acho que a primeira coisa é conscientização por parte dos políticos, né? A primeira coisa é tomar a iniciativa de preservar, né, o futuro, né? O ar que a gente respira. Porque se continuar desse jeito, daqui a uns anos, como é que vai estar nosso planeta, né? Começar realmente a punir quem está fazendo, porque isso daí é crime, né? Contra a natureza e preservação da natureza ali, do verde, da nossa futuro da nossa geração, como é que vai viver sem a Amazônia, né? Então tem muita política envolvida e eu acredito que se a gente for olhar bem, tem muita, nós estamos olhando aí a ganância também, né? Penso que o caso da Amazônia é um caso que o indivíduo sozinho não consegue dar conta, então precisa de uma política pública mesmo. E olhando para esse governo, eu acho que é uma questão que peca mesmo no bem-estar social. Então eu acho que assim, a gente pode se comover, pensar, mas a política tem que vir diretamente do Estado. É isso. Bom, secretário, nós vemos que temos várias opiniões diferentes, né? Eu gostaria de saber a do senhor agora. Bom, como professor de Direito Ambiental, o que eu poderia lembrar e que se coaduna muito com o que as pessoas falaram nas ruas é esse sentimento de pertencimento da Amazônia. Né? A Amazônia, para a Constituição, é um patrimônio nacional. E as pessoas sentiram isso, né? Quando afeta alguma coisa que é sua, você fica bravo, né? É como quando arranham seu carro, ou quando quebra um vidro, ou quando te furtam um celular. Quer dizer, aquele sentimento de pertencimento. E isso tem mostrado, né? As ruas têm mostrado, né? O verdadeiro valor que a Amazônia tem para o Brasil, mas não só para quem está lá na Amazônia Legal, para os brasileiros como um todo. A Amazônia é muito importante para a regulação do nosso clima. Então, é necessário a sua preservação, mas uma preservação sustentável. Uma região ainda pobre
e que precisa de um manejo sustentável da floresta para que as pessoas possam viver com o meio ambiente, né? Por isso que eu digo desenvolvimento para o meio ambiente, mas não para verbo ou para preposição, né? Nós precisamos de assegurar um desenvolvimento sustentável também para a Amazônia, preservando as nossas florestas. O que eu vejo é que a discussão ela não pode ser partidária, ela não pode ser ideológica, ela tem que ser calcada na ciência e na soberania. Isso é muito importante. Eu acho que nós não estamos em situação de prescindir de apoios, mas quando os apoios são verdadeiros, sem ditames econômicos, sem outros interesses, no simples fato de apoio humanitário. Como a nossa própria Carta das Nações Unidas nos mostrou desde a década de 60, como é que os países podem se ajudar. O Brasil já ajudou tantos já ajudaram o Brasil, mas com bons propósitos, isso que nós precisamos. O mundo inteiro vai ser beneficiado, né, com isso. A Amazônia ela é importante, como o senhor já disse, para o clima de todo o mundo, né? O Brasil tem essa importância porque cuidou, né, daquilo que é importante e que para isso agora todo mundo também merece reconhecer esse esforço do Brasil e também nós temos de áreas ocupadas pela agricultura cerca de 10%, muito diferente de outros países que estão em patamares europeus mais do que 50%. Então temos que ter racionalidade nesses dados. Mas o bioma Amazônia é importantíssimo para a regulação do clima. Nós, inclusive, aqui nós temos em Minas Gerais um plano estadual de mudanças climáticas que foi feito em parceria internacional e que muitas das agendas hoje que estão sendo executadas pela nossa secretaria têm aderência a esse plano, no que diz respeito à exploração de energias renováveis, como as fotovoltaicas. Minas Gerais tem um grande potencial nisso. Nos reflorestamentos, né, das áreas consideradas degradadas, estamos fazendo um planejamento das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade e investido no combate às queimadas, né? É importante lembrar, como uma senhora disse aí na rua, que nós estamos falando de algo que não é banal. Isso é crime. E quando é crime, o rigor da lei, né? E que a área queimada, ela não se consolida por ter sido queimada. Na verdade, é identificados os responsáveis, eles têm que ser punidos e a área reflorestada, porque é muito diferente de quando você autoriza uma supressão, porque a pessoa que passou por um processo de autorização é porque a pessoa pagou todas as compensações ambientais para ela ter aquele direito. Por isso que a gente precisa de ter muita celeridade, muita agilidade, de analisar os processos administrativos de licenciamento, supressão e água. Por quê? Porque são as pessoas que querem fazer direito, são as pessoas que querem fazer de uma forma regular, são as pessoas que querem pagar a compensação ambiental. Quando você não faz de uma forma ágil, você acaba levando a pessoa à clandestinidade, tá? Isso se soma àquelas pessoas que fazem por má fé mesmo, e aí nós estamos falando de crime. Um outro aspecto que gostaríamos de pontuar é a educação ambiental. E a educação ambiental é muito importante na questão das queimadas, porque se soma a essas queimadas que geralmente são de avanços de áreas para agricultura ou pecuária, mas nós estamos falando também de outras queimadas que são iniciadas por descuido da população, né? Então nós temos, sobretudo beira de estrada, nós temos que ter um cuidado gigante, né? Ao se transitar, não jogar guimba de cigarro, porque você pode ali com a vegetação muito seca no período que nós estamos vivendo, dar início a incêndios que depois ganham grandes proporções. Diferentemente do governo federal, onde nós temos ali algumas unidades, parques nacionais, APAs, né, que são as áreas de proteção ambiental no bioma Amazônia, nós temos aqui em Minas Gerais também os nossos parques. Os nossos dados são diferentes. Em relação à nossa média histórica, isso é importante a gente pontuar, de 2003 a 2018 nós temos esses dados. 2019, incêndios dentro dos parques diminuiu 22%. E o entorno dos parques, nós tivemos uma redução de 35%. Então, em Minas Gerais, nós estamos reduzindo as queimadas com investimento na força-tarefa pré-incêndio, que é uma força-tarefa muito em parceria
com os gestores das unidades de conservação, os gerentes. Nós temos quase 300 brigadistas que são apoio junto nesses focos, né, quando acontece. Junto em parceria com o Corpo de Bombeiros, nós temos agora, entrando essa semana, spots em todos os veículos falando das queimadas, falando das necessidades de prevenção e de atenção nos focos e nos alertas. Eu acho que esse movimento social é muito importante e vou te dizer, já tem um tempo que eu estou na área ambiental e eu nunca vi um movimento tão forte, tão coeso, de tamanho participação popular como agora nós estamos vendo, né? Isso, infelizmente, por uma questão me deixa triste, né? Porque a gente não quer perder a área natural, mas por outro lado mostra como que as pessoas estão realmente engajadas na preservação ambiental. Mais conscientizadas, né? Secretário, a gente está falando um pouquinho sobre isso, sobre as queimadas, e o Daniel Pedrosa, da Rádio Itatiaia de Ouro Preto, enviou uma pergunta para o senhor, ele fala justamente sobre isso. Vamos acompanhar a pergunta do Daniel. Olá, eu sou Daniel Pedrosa, da Rádio Itatiaia de Ouro Preto, 89,3 FM, 1120 AM, e eu venho aproveitar a oportunidade de perguntar para o secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais, o Germano Luiz, o que o governo Zema fez e tem feito desde quando assumiu o Estado em relação ao combate ao incêndio nas matas de Minas. E aproveitar, perguntar o que o governo tem de projeto para Ouro Preto em relação aos parques de Ouro Preto, que é patrimônio mundial da humanidade. Obrigado, um abraço. Oi Daniel, tudo bem? Muito obrigado pela sua pergunta. Nós estamos trabalhando já na gestão Zema com a meta de redução das queimadas. Nós conseguimos reduzir na média histórica 35% no entorno das unidades de conservação, porque essa é a gestão própria da área ambiental. Dentro dos parques essa redução foi de 22%. É claro que esses dados são muito dinâmicos, então possivelmente nós tenhamos mais alterações nesse último mês, mas pelo nosso prognóstico, nossos serviços de inteligência, isso demonstra que ainda nós teremos uma redução, uma boa redução do que nós tínhamos na série histórica. Isso é a decorrência de uma política bem estruturada de pré-incêndio, né? Que nós temos uma força-tarefa que em todo período seco a gente a constitui, ela é prevista em decreto. Nós aí nos unimos a várias forças de segurança, como o Corpo de Bombeiros, gestores das unidades de conservação, organizações não governamentais, contratamos brigadistas nesse período para nós ficarmos sempre a posto com as nossas aeronaves para responder rápido aos focos de incêndio. Nós também estamos começando agora as campanhas de rádio e televisão. Vamos entrar com os spots em parceria com o Corpo de Bombeiros para a gente também conscientizar as pessoas para estarem sempre atentas e evitarem e nos ajudarem a identificar focos de calor e nos ajudarem a evitar. Eu acho que cada um, né, passando adiante a informação correta, nós conseguimos realmente formar uma rede aí de preservação do meio ambiente. Você tocou bem também na sua segunda pergunta na importância que Ouro Preto tem para Minas Gerais. Nos nossos dados de turismo, as pessoas vêm a Minas Gerais muito também pelo turismo de negócio, mas muito pelas nossas belíssimas cidades históricas. E Ouro Preto é uma das principais. Nós temos em Ouro Preto o Parque do Itacolomi, que é muito bonito, muito famoso também. E nós lançamos em março desse ano um programa chamado Parque, que é um programa de concessão de infraestrutura das unidades de conservação para eventuais interessados, seja organizações da sociedade civil ou até empresas privadas. Não é dar o parque, nem privatizar o parque, é diferente. É aproveitar a infraestrutura que nós já temos para que ela possa ser explorada e aí melhorar a condição de acessibilidade e de serviços prestados em cada uma dessas unidades. Nós fizemos uma avaliação, nós temos cerca de 100 em Minas Gerais, mas os 20 prioritários, nós fizemos uma metodologia, chegamos a 20 prioritários, do qual, felizmente, Itacolomi está. Então, nós estamos agora num termo de cooperação para a viabilização do estudo econômico, porque o estudo econômico que vai possibilitar que a gente chegue a um modelo de concessão mais adequada. Ganhará quem gosta do Itacolomi, como você, certamente, e como os cidadãos de Ouro Preto,
E também ganha o município, porque vai gerar também mais receita, mais emprego, mais renda para as empresas que trabalham com isso no entorno e qualidade de vida da população. É mais um patrimônio aí para Ouro Preto. Secretário, o Corpo de Bombeiros divulgou, o senhor até falou aí, divulgou que mais de 90% dos incêndios em áreas de vegetação são por causa humana. Então acredito que essas campanhas vão poder auxiliar as pessoas a se conscientizarem e não provocarem esses incêndios, né? Certamente, você tem toda a razão. Bom, o programa já está chegando ao fim, mas eu gostaria que o senhor deixasse um recado para as pessoas que gostariam de acompanhar os seus trabalhos na pasta aqui em Minas. Eu queria convidar todos vocês para acompanhar a Secretaria de Meio Ambiente nas mídias sociais, né? Nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, nós temos o Twitter, Meio Ambiente Minas Gerais. Acessem lá, nós temos posts diários que tratam dos assuntos ambientais, da agenda do IGAM, do IEF, da FEAM, da Secretaria. Agora também teremos da ARSAI, né, que está vinculado ao nosso sistema. E um recado eu digo como Ariano Suassuna, nós não podemos ser nem otimistas nem pessimistas, porque os otimistas às vezes são muito ingênuos e os pessimistas amargos. Eu costumo dizer que eu sou um realista esperançoso. Então que a gente nunca perca a esperança, é uma pasta muito difícil, mas com o apoio da sociedade nós conseguiremos entregar bons resultados para Minas Gerais. Muito obrigado pela entrevista, secretário. Obrigado. O Política em Foco de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Até o próximo programa. Até lá.